Olá pessoal, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro. Vamos lá, vamos falar essa história aí dos juros e o Lula brigando com o cara do Banco Central e tal. Vamos primeiro entender algumas coisas. Bom, os juros do Brasil são os juros mais altos do mundo nesse momento. E qual é a tese? Os juros precisam ser altos porque a inflação está aí incomodando. Hoje eu fui ao supermercado, é um escândalo, tá um escândalo. Óleo de milho a R$ 20, óleo de canola a R$ 24, óleo de soja a 8. Por incrível que pareça, o óleo de soja já vem assim há um tempo, mas o de milho e de canola já subiram mais do que já estava muito alto, entenderam? Fora a redução nas embalagens, né? De vários produtos. Chocolate, qualquer dia a gente vai pagar para só botar uma bolinha de chocolate na boca. Salvo engano meu, ele tinha 120 gramas, há muito tempo atrás. Caiu para 100, caiu para 90, caiu para 85, agora está 80. O chocolate é fininho, fininho. O tamanho ficou mais ou menos o mesmo, mas ele está fininho. É um absurdo, mas enfim. Então, a taxa de juros tem que ser. Só que assim, aí tem uma questão que a gente nem entende direito, eu também não, mas dá para entender alguma coisa. Para que serve o juro alto? O juro alto ele serve, primeiro, ele aumenta a dívida pública do governo, tá? Ele faz com que os capitalistas, ao invés de investirem em algo produtivo, é muito mais cômodo, fácil e seguro botar em títulos de renda fixa e tal. E ganha uma grana. Só para a gente ter ideia, a inflação está em menos de 6 e a Selic está 13,75, mais do dobro. Então assim, se você tem um rendimento que te dê o valor da Selic, 13,75, pô, você faz dinheiro o que seriam 2 anos de inflação, né? Claro que mantidos esses mesmos valores, né? Mas enfim, eu estou me perdendo um pouco aqui. O que eu ia dizer? Qual é o objetivo disso? Que aí o crédito fica mais caro para a pessoa física e também para as empresas. Tem muita empresa, especialmente as médias e pequenas, que sobrevivem fazendo empréstimo e fazendo capital de giro e pagando empréstimo, enfim. É nessa luta. Então, para a economia é muito ruim, mas às vezes é necessário. Quando tem dinheiro sobrando na mão das pessoas, as pessoas correm para as lojas, correm para serviços e tal, e o mercado não tem como atender a essa demanda, tanto em bens como em serviços. Isso aí é básico na economia. E, nossa, eu estou balançando aqui toda hora, tá difícil hoje. Se você tem muita gente procurando um produto e esse produto está escasso no mercado, é óbvio que ele sobe de preço, né? Então, só que não é essa a inflação atual do Brasil. A inflação atual do Brasil não é essa, não está sobrando dinheiro. 78% da população está endividada. Então não tem dinheiro sobrando, não tem assim uma corrida desenfreada às lojas, supermercados e tal, não tem. As pessoas compram o que tem que comprar para viver, para comer, remédio, comida, roupa, mas assim, não aquela coisa desenfreada. Enfim, é isso que o Lula vem discutindo. E aí o que acontece? Com juros muito altos, você não consegue fazer o país crescer, o país não cresce. Porque fica nisso, o empresário não consegue tomar empréstimo num valor razoável, o empresário, principalmente os mais ricos, preferem botar, como eu já disse aqui, no mercado financeiro do que em alguma coisa produtiva e o país não desenvolve. É simples assim. Muito bem. Aí tem uma outra discussão que mas o Banco Central é independente e o Lula também está brigando contra isso. Vários já brigaram, tá? E o Lula, na verdade, sempre disse que isso o incomodava muito. O atual presidente foi escolhido por Bolsonaro em 2019. Em 2021,
Não é 2021, 2020, o Banco Central se tornou independente. Acho que é isso, pode ser 21, tá? Mas é um ou outro. O Banco Central se tornou independente. E continuou com o mesmo presidente que o Bolsonaro tinha escolhido lá em 2019, que é o tal do não sei o que Neto, Campos Neto, Roberto Campos Neto. Pois bem, só que assim, ele é independente como? O Banco Central é independente de quem? Ah, do governo? Tá. E aí como é que você une a política monetária, que é o que ele faz, com a política fiscal, com a política de desenvolvimento do país? Se ele não conversar com o governo, ele fica lá tomando as atitudes dele, esquecendo todos os outros problemas. E a gente sabe que essas coisas são todas interligadas, né? Pois bem, só que o cara em si, o tal do Roberto, ele não é independente assim. Ele foi escolhido pelo Bolsonaro, até aí tá bom. Mas aí assim, ele faz parte de grupos de WhatsApp bolsonaristas até hoje. Até hoje. Ele andava de verde e amarelo para cima e para baixo. Não tenho notícias de que ele tenha ido a alguma das manifestações do Bolsonaro, mas ele andava de verde e amarelo para cima e para baixo e votou nos 2 turnos assim. Fez questão de votar fantasiado de verde e amarelo. Então, assim, ele não é independente. E aí, há de se pensar assim, e aí eu vou dar uns números aqui, que nenhum órgão de imprensa fez até agora. Na minha modestíssima opinião, é a forma mais interessante da gente fazer um comparativo. Mas vamos só falar uma coisa. O mandato dele é até 2024. Ou seja, o Lula tem que aturar aí esse ano todo e mais boa parte de 2024. Agora, tem formas dele sair antes. Uma delas é se ele não estiver cumprindo as metas que ele tinha que cumprir. Por exemplo, a inflação não podia estourar a meta mais de 1 ano. E com ele, estourou 2 anos a meta de inflação. Então, é motivo para dizer assim, olha só, você não cumpriu suas obrigações, tchau, isso está na lei. Mas o Lula, obviamente, não está querendo uma saída tão drástica assim. Na verdade, está provocando o cara para ver se o cara entrega o cargo. O engraçado é como a mídia, todo que você pensar, CNN, Folha, Globo News e tal, Estadão, todos batem no Lula e dizem que não, o Banco Central tem que continuar independente e o Roberto Campos Neto é sensacional. Mas vamos lá, olha a comparaçãozinha que eu fiz ontem. O tempo hoje vai explodir de vez, hein? Isso aqui é importante falar com calma. Em 2016, a inflação era 6,29 e a Selic estava em 12,98, bem alta. Mas em 2016 foi a saída da Dilma, estava naquela crise que pegou parte do governo da Dilma e o início do golpista Temer. Então, pela instabilidade política, era justificável ter uma taxa de juros alta, porque essa inflação podia explodir a qualquer momento. Tá, dá para entender. Em 2017, a inflação foi 2,95 e a Selic era 6,65. 6,65 por ano. Tudo aqui é por ano, tá? Então, vejam bem, a Selic era 2 vezes a inflação. Tá bom. 2018, a inflação era 3,75 e a Selic 6,40. Reparem, a inflação subiu de 2,95 para 3,75 e a Selic baixou de 6,65 para 6,40. Aí em 2019 entra o Roberto Campos Neto. Muito bem. Vejam só, já com ele, hein? Ainda não era independente, mas já era ele. Vejam só. A inflação em 2019 era 4,31 e a Selic era 4,15. A Selic era mais baixa que a inflação. Em 2020, Roberto Campos Neto, lá, a inflação era 4,52 e a Selic foi para 1,90. Isso aqui foi isso é uma grande pedalada. Ele baixou para 1,90 para o Bolsonaro posar de ter o menor juros do mundo. É grave, é o mesmo cara. Não mudou. E aqui ele ficou independente. O Banco Central ficou independente aqui.
Em 2021, a inflação foi 10,06 e a Selic foi 10,65, quase igual. Agora, 2022, fechou a inflação 5,93 e a Selic 13,75. Está desproporcional. O Lula não quer que essa Selic vá para zero. Ele não pode fazer isso, ele não é louco de fazer isso. Ele quer que o Banco Central, já que é independente, comece a dar até para dar um sinal para o mercado. 13,75, sei lá, baixa para 13, baixa para 12,5. Vem caindo aos pouquinhos, entendeu? Mas não, os caras ficam lá. E aí, o Lula tem uma forte desconfiança que o cara pode estar sabotando o governo, porque aí não tem crescimento, depois eu vou dizer, olha lá, o governo do Lula não cresceu nada, o país não cresceu. E aí, sem o país crescer, você não consegue diminuir significativamente a pobreza, a fome, etc. Tá aí, né? Então, assim, vamos ver o que acontece. Mas eu acho que o Lula tá certo. Talvez ele possa estar forçando demais a mão. Mas aí, gente, ele sabe de coisas que a gente não sabe, óbvio, né? Então ele sabe por que talvez haja necessidade de forçar a mão. Gente, agora eu vou ter que correr muito. Ontem a Globo News e a Folha bateram no governo, dizendo que ele está sendo insensível com o drama dos garimpeiros. Olha, essa mídia define, enche um saco, tem que tirar, tem mesmo, tem que tirar de lá. Aí quando está tirando, não, mas agora, sim, tem que cuidar, mas primeiro tem que tirar, porque se não tirar, os rios, aliás, vão continuar contaminados os rios, porque não sai assim, o mercúrio não sai da noite para o dia. Pode levar décadas para esses rios ficarem novamente, completamente limpos, né? E aí, gente, o Partido Liberal indicou para presidir a Comissão do Meio Ambiente nada mais, nada menos do que o Ricardo Salles, que foi o ministro anti-meio ambiente do Bolsonaro. Não sei se vai emplacar, espero que a Câmara tenha o mínimo de bom senso. Aliás, os Yanomamis morrendo de malária, e a gente esqueceu, até eu estava esquecendo disso, o melhor remédio para a malária é a cloroquina. Só que o governo estourou a cloroquina toda numa doença que ela não curava, que é a Covid, e não mandava para os Yanomamis. Talvez sim, eles sim, se tivessem tomado cloroquina, desculpem, deu engasgo, a malária não tivesse chegado aonde chegou. Lula impediu um decreto, uma lei, uma portaria, francamente eu não sei qual é o instrumento, mas impediu a catequização forçada dos indígenas. Parabéns, parabéns. Tem que parar com essa história que os indígenas têm que ser evangelizados, seja por A, B, C ou D. Eles têm os rituais deles, eles têm as crenças deles, deixa eles viverem em paz, gente. Lula disse que o Bolsa Família vai exigir vacinação de crianças e adultos beneficiados. Muito, muito, muito parabéns. Muito parabéns. É isso. As taxas de vacinação, gente, poliomielite, a taxa de vacinação em 2012 era 96%, quase a totalidade da população. Agora está em 59%. 59%. Parabéns, é isso mesmo. Bolsa Família vai receber, toma lá a injeçãozinha, toma gotinha e fica bom, não fica doente. A revista Time, lembram que o Bolsonaro queria ser capa da revista Time? Pois bem, fez jus agora a uma reportagem na revista Time. A revista Time disse que Bolsonaro promove um espetáculo bizarro nos Estados Unidos, indo para supermercado, recebendo lá presentes, adornos lá dos seus fanáticos seguidores, tocando uma confusão lá no condomínio, enfim, foi classificado como um espetáculo bizarro nos Estados Unidos pela revista mais conceituada do mundo, a Time. Dizem, agora na economia, dizem que agora a Light é a bola da vez. E aí, cuidado, hein? Que daqui a pouco vão estar dizendo que a Americanas quebrou, que a Ambev está com problema fiscal, que a Ortopé está com problema fiscal, que a Light pode quebrar e tal, está em recuperação judicial, segundo eu li, por conta do Lula. Não tem nada a ver, isso são fraudes. Fraudes, inclusive, perpetuadas nos governos Bolsonaro, no governo Bolsonaro. Ainda bem que é no singular, né?
Falei bobagem aqui. Hoje a Polícia Federal prendeu um coronel que comandava as operações no dia 8 de janeiro lá no Distrito Federal, um major, um capitão e um tenente. Esse coronel comandava as operações, ele estava num hotel fazenda no dia 8 e deu folga para 9 comandantes de batalhões. Está preso. E acabei de ver ali na Globo News que a PGR está pedindo quebra de todos os sigilos deles, bancário, fiscal, telefônico, etc. Tomara que o STF conceda. Uma vereadora do PT, gente, acreditem se quiserem, foi caçada pela Câmara de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, não podia ser em outro lugar. Ela denunciou, num daqueles atos pró-Bolsonaro, as pessoas lá na cidade estavam fazendo gestos nazistas. E ela denunciou isso. E aí ela foi caçada porque disseram que era mentira, que ela estava esculhambando com o nome da cidade, aí caçaram ela. Claro que ela vai recorrer, muito provavelmente vai ganhar, que nem aquele rapaz, esqueci o nome agora, Renato, esqueci o sobrenome, de Curitiba, que foi caçado vereador, voltou vereador e depois se elegeu deputado estadual. O Jornal Nacional destacou anteontem, que o governo Lula acolheu pessoas afegãs que viviam no aeroporto de Guarulhos. Pela primeira vez em 5 meses, não há nenhuma pessoa refugiada acampada lá. Isso é obra do Ministério da Justiça de Flávio Dino, governo Lula. É assim, as coisas estão acontecendo, só que assim, o nível de problema no país era gigantesco, é gigantesco, e as coisas são mais lentas do que a gente gostaria que fossem. Mas elas estão acontecendo. Vamos lá. Tchau, tchau.